Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa web palestra de hoje. O tema é Cuidando da Pessoa com Ferida, Limpeza das Lesões e Cobertura Ideal. A palestrante convidada é Lilian Paula Santos do Nascimento, enfermeira graduada pela Universidade Federal da Bahia, especialista em enfermagem dermatológica, preceptora no SUS e enfermagem intensivista. Também é docente nos cursos de nível médio da Escola de Saúde Pública da Bahia. Desejo a todos uma excelente atividade. Passo a palavra para a palestrante. Olá, gente, boa tarde. Vou falar um pouquinho para vocês hoje, né, do paciente ferido, quem é esse paciente, como tratar, como cuidar dessas lesões, né, que esse paciente vai apresentar. Então, quando a gente fala de ferida, né, do ponto de vista biológico, nós falamos que é uma ruptura do tecido, né, desse corpo causado por uma injúria ou violência externa. E uma vez que se interrompe essa integridade da pele, nós dizemos que essa pele está imperfeita. Então, esse indivíduo passa a ter uma imperfeição, né, no seu tecido. Eu trago essa abordagem, né, de cuidamos de pessoas feridas, porque às vezes nós profissionais de saúde estamos muito preocupados com a lesão, né, com a lesão da pele. O paciente tem úlcera venosa, me preocupo com aquela lesão. E outros aspectos do indivíduo não são levados em consideração. E nós precisamos, como profissionais, entender que o processo de cicatrização ele é um processo biológico, ele é um processo interno, né? Então, quando eu falo do paciente com o corpo biológico ferido, né, vamos remeter sempre ao processo de mutilação, a uma cicatriz, uma marca que esse paciente vai ficar, odores, né? A dor que esse paciente sente, a dor física mesmo. Só que não só isso, não só esse corpo biológico, mas também as repercussões psicossociais e econômicas associadas a esse processo, né? Temos o medo, a frustração, o isolamento, a vulnerabilidade financeira, muitas vezes, que essa lesão vai trazer para esse indivíduo, que às vezes não tem condições de fazer as trocas das coberturas, não tem dinheiro para comprar, né? Para fazer a troca, muitas vezes, de gás, atadura, coisas simples. Acesso também ao trabalho, muitos desses, principalmente as mulheres, muitas que têm lesões, né, úlceras venosas, a questão mesmo social, né, isolamento social pelo odor, né, o contato com a família, as relações sociais também são quebradas. E quando a gente fala desse indivíduo com o corpo ferido, né, e essas repercussões psicossociais, a gente tem que falar, nós precisamos falar também de uma equipe, de um cuidado transdisciplinar. Então, quando eu olho para esse indivíduo, ele não pode ser apenas visitante da minha unidade de saúde para fazer a troca da cobertura. Eu preciso integrar ele aos processos, né, de assistência, às consultas, ao acompanhamento ideal. E aí a gente traz a questão do autocuidado, que esse indivíduo também precisa estar inserido no processo do cuidado. Ele tem condições de cuidar, ele tem condições de ir até a unidade, a família participa, ele tem o apoio dessa família, para cuidar, ajudar no processo. A comunidade, de que forma pode estar aderindo também? Né? De que forma a unidade, o profissional pode estar aderindo à comunidade na ajuda, né? Eu falo mesmo social, esse indivíduo, né? A retomar os seus processos sociais, de frequentar, né? A igreja, as comunidades que ele gosta. E além disso, né? Nós não podemos esquecer que nós precisamos também pensar em políticas públicas. Né? Não dá para tratar pessoas feridas pensando apenas na sala de curativo, né? Na cobertura ideal, a melhor tecnologia, se não pensar, né, uma política pública que atenda a esse indivíduo de forma digna e integral. Então, falando um pouco sobre essas questões desse indivíduo, né, nós começamos a pensar no plano de cuidado. Né, Lívia, mas nós vamos falar de cobertura, de tratamento, mas a gente não pode desvincular esse processo. Então, nós pensamos num processo de cuidado. Eu preciso ter um plano de cuidado. Eu preciso ter uma estratégia ampla para esse plano? Não. Eu preciso apenas fazer o levantamento. Que esse indivíduo, né, que tipo de ferida ele tem? Porque isso vai ser importante no processo de escolha da cobertura e da terapêutica que eu vou utilizar. Então, eu preciso saber que indivíduo é esse.
E os tipos de feridas são inúmeras. Eu tenho, às vezes, feridas patológicas, eu tenho tumores vegetativos, eu tenho lesões isquêmicas, eu tenho lesões venosas, né, lesões crônicas, então eu preciso levar isso em consideração. Qual é o objetivo do cuidado? Esse indivíduo, ele frequenta a unidade, eu vou começar a fazer o curativo dele. Qual é o objetivo desse cuidado? É o fechamento da lesão? O objetivo é preparar esse indivíduo, porque ele não tem condições para ir para o enxerto. É amputação, eu sei que esse indivíduo, ele tem uma úlcera isquêmica, né, diabética, ele tem um comprometimento importante, ele ainda não conseguiu acesso no serviço de alta complexidade, e ele vai continuar aí na unidade. Está fazendo uso de antibiótico terapia, né, mas ele precisa da troca, né, para reduzir o odor. Então, eu preciso também saber qual é o objetivo desse cuidado, dessa troca, dessa cobertura que eu vou implantar. E como e onde eu registro esse plano de cuidado, né? Às vezes nós fazemos o nosso trabalho, a equipe de enfermagem atua na sala de curativo, mas às vezes eu não tenho um registro disso. Né? Você não tem um acompanhamento, você não tem uma folha mínima com o nome do paciente, o histórico dele, né? Ele é etilista, ele é tabagista, quais são os fatores que estão associados a esse processo de adoecimento? E o registro mínimo da troca que foi feito. Então, eu preciso de um histórico desse paciente. Às vezes a gente vê em algumas unidades que o registro ele está restrito a um livro de registro, onde você coloca o nome do paciente, coloca a cobertura que utilizou, os materiais e o tipo de ferida que o paciente tem. Então, precisamos pensar num cuidado mais integral. Né? E quando a gente fala da cicatrização, esse histórico vai ser muito importante. Quando a gente fala dos fatores intrínsecos, ou seja, aqueles fatores que estão associados ao paciente, que vão dificultar ou vão ajudar no processo de cicatrização. E tem um comum desses componentes da nutrição. Nós não podemos imaginar que uma ferida vai cicatrizar de forma rápida e efetiva se o paciente ele não é bem nutrido. Né? Que paciente é esse? Ele está com a nutrição, é um paciente caquético, um paciente que tem outras comorbidades, né? É diabético, tem câncer. Eu tenho uma úlcera, tá? Esse paciente, ele tem uma boa perfusão. Que tipo de alteração eu tenho aqui? Ele é tabagista? Quantas carteiras de cigarro ele fuma por dia? Porque esse paciente, eu entendo que ele tem uma menor perfusão tecidual a nível de acesso ao oxigênio, né? Ele tem uma anemia, né? Como nós falamos de circulação, é uma obstrução, lesão obstrutiva, né? Às vezes, nós temos um paciente que já tem uma lesão isquêmica de extremidade e a gente vai colocar as coberturas e, às vezes, aquela área já está completamente perdida. Se não houver um debridamento cirúrgico, a gente não consegue recuperar e realmente efetivar a cicatrização. E a idade, né? Esse paciente é idoso, é um paciente jovem, porque aí também eu não vou me frustrar tanto com o tratamento. Eu tenho que esperar que um paciente idoso, ele vai demorar mais tempo, né? Até o fechamento dessa lesão, diferente do paciente jovem. Né? O paciente jovem, ele tem um metabolismo mais rápido, ele tem componentes, né, que vão acelerar mais esse processo de cicatrização. Então, eu preciso entender esse indivíduo como um todo, e não apenas a troca da cobertura. Aqui eu trago como plano de cuidado a resolução do COREM, né, porque às vezes a gente fala, poxa, a sistematização da enfermagem na atenção básica, e ela pode ocorrer. Aí eu crio aqui também um desafio, né, para os nossos enfermeiros, de que forma sistematizar o cuidado na sala de curativo, né, nessa assistência ao paciente com lesão de pele. Eu não preciso de um impresso grande com muitos instrumentos, mas eu posso ter informações mínimas que ajudem nesse processo de acompanhamento. E eu trago também a resolução do COFEM, né, 1567, que fala sobre a atuação do papel do enfermeiro e do técnico de enfermagem em relação aos cuidados de feridas, o papel de cada um, né, e falando da questão da atuação do enfermeiro em feridas complexas, indicando coberturas, prescrevendo tratamentos, né? E o técnico de enfermagem auxiliando nesse processo, também podendo fazer atividade, né? Trocando coberturas e cuidando de feridas complexas sob a supervisão do enfermeiro. Então, a equipe é importante nesse processo de cuidar aí na sala de curativo. Então, quando a gente fala de cicatrização, né? Nós estamos falando de um processo complexo. Então, mas ele é um evento coordenado e desencadeados, né, pelo organismo com o objetivo de reconstruir a estrutura e a função do tecido comprometido. Então, nós estamos falando de um processo endógeno, né? Aí nós brincamos, nós colocamos uma Orimpol, ou seja, a tecnologia mais eficiente, e às vezes a ferida não cicatriza.
Então, nós precisamos entender que o processo de cicatrização é um processo endógeno. As coberturas, os procedimentos que nós fazemos, né, as terapêuticas, elas vão ajudar a acelerar, a promover esse processo de cicatrização, mas ele é um processo endógeno. E aí, as formas de cicatrização. Então, por que eu trouxe isso? Porque é importante a gente entender, né, a complexidade do cuidado e o que é que eu preciso ali. Então, quando eu falo da ferida cicatrizada, eu tenho certeza que uma ferida cicatrizando por primeira intenção, que é uma ferida que foi aberta cirurgicamente e depois ela foi suturada, muitas vezes um ambiente asséptico de cuidado, o risco de infecção é menor, né? Então, eu tenho uma ferida que cicatriza mais rapidamente. Os estudos mostram que até com 48 horas você já tem uma camada de queratinócitos fechando essa lesão. Diferentemente do paciente que tem uma lesão cicatrizando por segunda intenção, que é aquela ferida que ela está aberta e a cicatrização vai acontecer com a aproximação das bordas de forma fisiológica, né? Então, essas células elas vão migrar das bordas para o centro até o fechamento completo e a epitelização da ferida. E a ferida que cicatriza por terceira intenção é aquela ferida que às vezes uma paciente fez uma cirurgia, né, ou um paciente, seja lá qual for, e essa ferida infeccionou, o médico teve que retirar os pontos, drenou a secreção, né, esse exudato purulento, e agora, depois de limpa, depois de controlado, né, a infecção, o médico vai lá e faz uma reabordagem e ressutura essa lesão, para que essa cicatrização ocorra de forma mais rápida. Então, eu entendo que a cicatrização por primeira intenção, onde a aproximação de borda, né, através da utilização ou de cola cirúrgica ou de fios de sutura, ela vai acontecer de forma mais rápida. Então, aí nós vamos falar do processo de cicatrização. Por que nós precisamos falar do processo de cicatrização? Porque para entender que cobertura eu utilizo, para entender a melhor indicação de cobertura, como fazer a limpeza dessa lesão, eu preciso entender o que é o processo de cicatrização, quais são as fases desse processo, para que eu possa entender, né, quais são as melhores coberturas a utilizar. Então, a cicatrização é um processo dinâmico, contínuo, complexo e interdependente. Quando eu falo isso, né, nós dividimos geralmente a fase de cicatrização são 3. Mas quando nós falamos da fase de cicatrização, nós estamos falando de processos que não necessariamente iniciam agora, daqui a 6 dias acaba a inflamação e começa outro. Na verdade, essa é uma divisão mesmo que nós fazemos didática. Mas esses processos, eles estão interdependentes. Não começa um e começa outro. Né? Não tem início, meio e fim. Eles são processos que estão acontecendo continuamente. Quando nós falamos, né, da primeira fase, a fase de inflamação, segunda fase, proliferação e depois a última remodelação, eu preciso entender que cada cobertura vai ser útil em cada processo desse. Então, a primeira fase, que é a fase inflamatória, o que é que nós temos na fase inflamatória? Nós temos, primeira coisa, depois da ruptura do tecido, o nosso organismo vai tentar fazer a parada sanguínea, a hemostasia, né? Vai estancar aquele sangramento. Então, eu tenho vasoconstricção, formação de um trombo local, e aí o organismo vai parar o sangramento. Ok. E aí nós temos aqueles sinais clássicos da inflamação. Calor, dor, rubor, edema, que são sinais da... Vocês estão ouvindo agora, gente? Ok. Então, as fases de inflamação, calor, rubor, né? A hiperemia, a dor, né? Que é a hiperemia, o rubor, e o edema. Então, essa fase ela vai acontecer para que esse processo continue. Um dos princípios da fase inflamatória, que é bem interessante a gente falar, que é a limpeza do leito da ferida. Eu tenho a ação dos leucócitos, né? São células de defesa que vão ali remover, né, qualquer resíduo que estiver no leito da ferida. Então, nós entendemos, quando um filho nosso cai, né, ou quando alguém se machuca, a primeira coisa que nós vamos fazer é lavar essa ferida. É assim que a gente faz? A gente lava, remove o sangue. Se está sangrando muito, a gente faz uma pressão para parar o sangramento. E o nosso corpo também está fazendo isso, né?
de forma fisiológica, então eu preciso remover. Então, é entendido, né, que eu preciso remover toda a sujidade dessa ferida. E nós vamos entender que esse é o princípio também da utilização das coberturas. Então, eu entendo aqui que um curativo, pela fase inflamatória, eu preciso dar proteção a essa lesão, né? E eu também posso fazer uma hemostasia. Então, nós vamos ver que tem curativos específicos para fazer hemostasia, né? Parar o sangramento nessa ferida. Uma coisa que eu entendo também, que esse é um princípio importante, que nós vamos falar das coberturas, é que este leito ferido, ele não pode ser traumatizado. Por quê? Porque se eu traumatizo de alguma forma, exemplo, eu vou esfregar aqui com uma gaze, e aí ele volta a sangrar. Se ele sangra, eu vou voltar para a fase inflamatória. É assim, então, o organismo vai fazer o quê? Calor, rubor, hiperemia, edema, leucócitos para proteger, cascata de coagulação para estancar esse sangramento. Então, eu estou o tempo todo ativando a fase inflamatória. E nós vamos ver que tem feridas que ficam cronificadas, né? Por vários traumas que podem ocorrer aí no leito. Outra coisa que nós vamos trazer, a fase proliferativa. Então, na fase proliferativa, nós temos neoangiogênese, que é a formação dos novos vasos, nós temos a deposição do colágeno, o tecido de granulação, aquele tecido que nós gostamos, vermelho, aquele vermelho vivo, né, mostrando que a ferida está indo bem. Né? Eu tenho uma contração dessa ferida, essa ferida vai começar a diminuir de tamanho. Aqui, nós vamos pensar o seguinte, para esse processo todo acontecer, para que haja a síntese de colágeno no fechamento da ferida, né? Nós sabemos que a síntese depende de proteínas, gorduras, vitamina A, vitamina C, carboidratos, zinco, oxigênio. Eu estou dizendo que esse paciente precisa estar bem nutrido, né? E aí, às vezes, eu tenho... Lília, mas como é que eu posso auxiliar nesse processo de nutrição, né? Como é que eu posso estar orientando em relação... Às vezes, só desmistificando algumas coisas. Não pode comer pimenta, não pode comer frango que é remoso, não pode comer peixe. E aí o paciente vai, às vezes o acesso dele ao frango é o que ele tem, então ele perde a proteína. Não pode comer ovo, que é remoso. O ovo é uma importante fonte de proteína. Então, eu preciso estar auxiliando, dizendo, Lídia, mas quando eu como camarão, quando eu como amendoim, aí são os fatores alergênicos mesmos. O paciente tem um fator alergênico, ele tem um fator alérgico, que realmente, quando ele come determinado fruto do mar, ele sente que a ferida volta a exudar mais, mas é um processo sistêmico que ele tem. Então, desmistificar, isso já é um fator importante. Então, entendendo a fase proliferativa, eu entendo que eu preciso de umidade, porque é um processo fisiológico, eu preciso de sangue chegando, a formação de novos vasos. Isso tudo aqui, o nosso corpo, ele precisa de um meio úmido para funcionar, certo? Então, primeiro princípio aqui que eu trago é a umidade. Então, eu começo a entender que as coberturas, né, o curativo, ele precisa ser um curativo úmido. Depois, para que isso aconteça a síntese de colágeno, aconteça a migração celular, proliferação celular, eu preciso de uma temperatura ideal. Então, eu estou falando que na temperatura ideal, eu preciso cobrir essa ferida. E quanto mais eu removo essa cobertura, mais eu exponho essa ferida à temperatura ambiente. E ela vai demorar um tempo para voltar ao processo de proliferação ideal. Entendeu? Entenderam? Vocês estão entendendo? Então, o que é que eu estou falando? Eu estou falando que quanto mais tempo o paciente fica em uso de uma cobertura, melhor. Aí, às vezes, as pessoas pensam, não, mas um curativo fica 3 dias, vai ficar com exudato, vai ficar com odor, né? E, claro que isso deve ser observado, mas nós trazemos um princípio de quanto mais tempo para uma cobertura ideal, maior é o processo, mais rápido o processo de cicatrização. E, além disso, eu preciso proteger esse tecido não formado. Né? Então, eu preciso ter uma cobertura que proteja e que impeça a entrada de micro-organismos também. Pronto, e a última fase, que é a fase de manutenção, maturação, né? Eu tenho um fortalecimento e remodelagem das fibras de colágeno, e aqui eu trago uma foto para vocês de uma cicatriz imatura, né? Você vê que ela é mais rosada, ela é mais fina, e uma cicatriz mais fina em relação à espessura, e eu tenho uma cicatriz mais madura, ela é mais esbranquiçada, né? Vocês percebem que é uma cicatriz mais madura.
Ok. E aqui eu trago um caso para vocês. Quando a gente fala de cicatrização, eu estou falando de, principalmente de segunda intenção, eu estou falando de crescimento de borda, tá? Nós estamos falando que as células, elas migram das bordas para o centro, até o processo completo de epitelização. Observem aqui essa lesão. Eu tenho um processo de cicatrização aqui, de epitelização quase que completa, algumas áreas ainda, né? Aqui eu tenho, isso aqui foi no dia 1º do 10. Aqui eu tenho 4 dias depois, eu já tenho essa área do lado completamente cicatrizada, epitelizada. E aqui eu tenho ainda, observe que daqui para cá houve o que nós chamamos de maceração de borda. Observe que a borda sofreu um pouco mais de umidade. Isso vai interferir no processo de cicatrização. Se eu entendo que a migração celular ocorre das bordas para o centro, se eu tenho margens ou bordas que estão ou maceradas, ou estão com hiperqueratose, né, ou estão aumentadas de tamanho, eu tenho um déficit no processo de cicatrização. E aqui já, com 10 dias depois, vocês observam, né, a granulação, observe que o tecido, a fibrina, o espaciado já sumiu, e eu tenho aqui a cicatrização, né, seguindo o seu curso normal. Isso aqui foi feito só com espuma, só mantendo a umidade dentro da ferida. Não foi colocado nenhum tipo de cobertura diferente. Ela já era uma ferida úmida. A única coisa que se fez foi colocar uma espuma cobrindo essa lesão, com troca a cada 3 dias, e nós observamos a evolução. Então, nós estamos dizendo que só com umidade nós cicatrizamos feridas, certo? Cuidado com a lesão periporta. Aqui, em relação à cicatrização, o que é que nós temos, né? Quando nós falamos da cicatrização, nós entendemos que existem fatores que são extrínsecos ao paciente, ou seja, fatores externos que vão interferir no processo de cicatrização. Quais são eles? Eu tenho a necrose. Então, quando nós falamos de corpo estranho no leito da ferida, pode ser areia, pode ser pó, mas também pode ser tecido necrosado. Então, eu entendo que tecido necrosado presente no leito da ferida vai impedir o processo de cicatrização. Eu tenho o que nós chamamos aqui de necrose de coagulação, né, ou escara, que é essa capa preta. Então, isso é uma escara. Antes se denominava escara as lesões por pressão, né? Nós dizíamos que é uma escara. Escara é toda a capa de necrose seca, né, uma necrose de coagulação, nós chamamos de escara. Isso aqui é uma escara, é uma nomenclatura. Quando o tecido desvitalizado, ele é amolecido, esfacelado, né, nós chamamos de esfacelo. Então, esse tecido mole, ou necrose de liquefação. Ok? Então, são 2 tipos de a classificação das necroses, tecidos desvitalizados. Outro fator importante que vai interferir no processo de cicatrização é a presença de infecção. Então, feridas infectadas, elas não cicatrizam. As bactérias vão estar competindo o tempo todo, oxigênio e nutrientes do tecido. Então, as células não conseguem fazer a sua ação, né? Nós não temos uma boa ação do processo proliferativo, o colágeno não consegue ser produzido de forma eficiente, essa ferida não fecha. E outro conceito que nós trazemos, além do processo de infecção, que é aquela presença do pus, né? Muitas vezes reações sistêmicas, nós temos o biofilme, né? E o que é o biofilme? O biofilme nada mais é que as bactérias, que elas colonizam o leito da ferida, principalmente de feridas crônicas, elas estão ali presentes, elas vão crescendo, formando colônias. Quando essas colônias aumentam, bactérias diferentes, nós temos uma capa que é formada em cima, né, uma capa de polissacárido, como se fosse uma carapaça, vamos pensar dessa forma. Então, o nosso organismo não consegue combater, né, porque as bactérias são muitas, estão unidas nessa carapaça, nessa camada de polissacarídeos. Os curativos não conseguem penetrar na ferida também. Então, essa ferida, geralmente, ela se cronifica. Então, e geralmente, feridas crônicas têm biofilme, certo? Então, eu tenho a presença aí de bactérias que estão impedindo a ação, muitas vezes, até das coberturas que eu estou colocando. Corpo estranho. Eu trouxe a foto aqui de uma agave, né? Nós estamos falando em corpo estranho, nós falamos de poeira, de areia, nós a removemos, mas às vezes eu tenho um fio de sutura dentro da ferida, né? Eu tenho, às vezes, quando eu faço a cobertura, às vezes a gase não é de boa qualidade, então deixa fiapo,
na ferida, isso interfere para a cicatrização. Por isso que nós utilizamos o algodão, né, como estratégia de remoção, porque ele pode deixar resíduo na ferida. O ressecamento, eu trouxe aqui a foto do cascão, porque eu não achei nenhuma foto com lesão seca, formato de cascão, mas nós entendemos que o cascão é aquela capa seca. Então, quando eu entendo que precisa de umidade, eu entendo que eu preciso remover a capa seca, eu preciso dar umidade a essa lesão para aquela cicatriz. O uso de medicamentos também vão interferir no processo de cicatrização. Tem muitos pacientes que fazem uso crônico de anti-inflamatórios não esteroides, né? O paciente que gosta muito do ibuprofeno, é um exemplo, né? Usa muito corticoide, eles vão interferir no processo de cicatrização. Pacientes que fazem uso de quimioterápicos, né? Isso também vai interferir nesse processo. E eu trago aqui os agentes, né? Quais são esses agentes químicos? PVPI, tópico, né? O PVPI degermante, o álcool iodado, aí nós temos a clorexidina, alcoólica, cano-sabão. Esses são agentes citotóxicos que nós chamamos. Eles também são tóxicos para os fibroblastos. Então, eles vão retardar o processo de cicatrização. Aí a pergunta é, sim, eu não vou usar nunca, né? Eu vou usar em pele íntegra. Aí eu Olá, pessoal. Só um instante que nós iremos restabelecer aqui a conexão. Só um pouco, pedimos só a compreensão de todos, um instante, tá bom? Vamos retornar aqui. Tivemos um pequeno imprevisto, mas estamos... Obrigada de todos. Aproveitando, as pessoas que entraram agora por último, poderiam sinalizar os municípios de onde estão assistindo. E também aproveitem essa pausa, pequena pausa, para já discutir um pouquinho com a sua equipe sobre as informações dadas aqui pela nossa palestrante, tá bom? Esse é um assunto muito denso, né, que às vezes gera muitas dúvidas profissionais. Já estamos retornando. prontos? Estão vendo, ouvindo? Voltaram? Pronto. Vamos continuar. Estávamos falando dos agentes químicos, né? E às vezes as unidades ainda utilizam muito PVPI degermante, clorexidina, sabão, e acham que estão, né, ajudando o processo de cicatrização. Claro que isso tem sido muito desmistificado, mas eu ainda encontro algumas pessoas que às vezes não sabem utilizar e não sabem, né, dessa citotoxicidade que esses produtos causam à pele lesada. Tá? Eu estou falando de uma pele não íntegra. Em Lília, eu não vou usar nunca o PVP tópico, eu não vou usar nunca o iodo. O iodo tem caído em desuso até por conta das questões alérgicas, mas ainda temos a clorexidina, em alguns locais ainda tem. Água oxigenada as pessoas ainda usam muito. Todos esses agentes, eles são citotóxicos, como eu falei, vão causar toxicidade à pele, né, a essa lesão, principalmente a síntese de fibroblastos. Então, eu não tenho um processo efetivo de cicatrização utilizando essas soluções. Lilian, o paciente chegou, uma úlcera venosa, muito fétida, primeira vez que ele veio, há muito tempo que ele não vem. Essa primeira limpeza eu posso até fazer com um agente desse, né? Primeira limpeza, lavagem eu faço. Lilian, o paciente com úlcera venosa, o ideal é que seja água e sabão neutro, faz a limpeza da pele. Além disso, esses agentes também, mesmo a pele íntegra, eles ressecam e também vão alterar, né, a microbiota
da pele. Então, eles realmente devem ser deixados em último caso. Eu falo assim, último caso, porque nós não podemos eliminar todas as possibilidades, né? Às vezes tem pessoas que o que tem é isso, mas é saber utilizar o recurso que tem. Eles são muito bons em pele íntegra, remoção, fazer a antisepsia da pele, mas em feridas, eles não são o ideal, certo? Então, um conceito importante para entendermos a questão das coberturas. Primeiro conceito importante que eu já falei, a cicatrização se dá no ambiente úmido. Primeiro ponto, eu preciso entender isso. A cicatrização se dá em ambiente úmido. Lilian, e as feridas cirúrgicas? As feridas cirúrgicas, isso aqui a gente fala de feridas cicatrizando por segunda intenção, tá certo? As feridas fechadas, suturadas, elas já estão cicatrizando no ambiente interno, certo? E eu preciso manter o curativo seco, ok? Assim como inserções de catéteres, outros tipos de lesões. Pronto. Aqui nós estamos falando de uma lesão cicatrizando por segunda intenção. Então, eu preciso de um ambiente úmido. Então, o curativo precisa doar umidade. Outro conceito que eu trago é a autólise. Isso aí, por quê? Porque nós vamos utilizar muito esse nome. O que é uma autólise? A palavra já está dizendo autolise. Lise, destruição. Processo em que as enzimas do próprio corpo promovem a reidratação para liquefazer a escara e os esfacelos. Eu estou dizendo o seguinte, que a autólise é um processo onde eu dou umidade à ferida, ao tecido. O próprio tecido do indivíduo, o próprio corpo, vai destruir, remover, fagocitar o tecido desvitalizado, o resíduo que estiver no leito da ferida. E eu estou dizendo que isso é um processo lento, certo? Então, se eu tenho uma capa de necrose, eu não posso esperar que a autólise, nós chamamos de debridamento autolítico, aconteça de forma rápida. Eu preciso auxiliar nesse processo de debridamento, de retirada, de remoção. Então, o debridamento autolítico é isso. Então, toda vez que eu faço a cicatrização por umidade, que é o conceito que nós temos, eu também já estou fazendo um debridamento autolítico. Toda vez que eu dou umidade. Eu posso fazer debridamento autolítico só com gase úmida com soro fisiológico. Ok? Então, digamos, eu tenho uma lesão. Se eu boto soro, pego a gase, umedeço, coloco em cima da ferida. Se tiver necrose, vai fazer debridamento autolítico. Se tiver granulação, vai acelerar o processo de cicatrização. Por isso que vocês vão ouvir dizer que o gel, o hidrogel, ele é seletivo, né? Na verdade, ele, vamos dizer assim, o debridamento autolítico que é seletivo. Ele só vai degradar tecido morto. O hidrogel, ele vai dar mais umidade, vai acelerar esse processo, ok? Então, onde houver granulação, vai granular, por conta da umidade. Onde houver tecido desvitalizado, eu vou liquefazer esse tecido, os macrófagos vão atuar e eu também vai ocorrer a limpeza da ferida, por debridamento que nós chamamos de autolítico. Ok. Primeiro, esses conceitos são importantes. Então, quando eu falo de cobertura, quais são as características de uma cobertura ideal? O que é que eu preciso ter para a ferida cicatrizar? Então, a literatura traz manter temperatura adequada e constante. Então, eu preciso de curativos oclusivos que mantenham uma temperatura adequada no leito. Manter umidade adequada. Aí nós trazemos umidade adequada. Por quê? Porque eu também não posso ter excesso de umidade. Nós vimos naquela foto que eu mostrei, onde havia maceração de borda. Então, quando eu tenho excesso de umidade, eu macero borda. Se eu macero borda, eu diminuo o processo de migração das margens para o centro. Então, diminui o processo de cicatrização. O curativo deve ser de fácil remoção. Nós chamamos de remoção atraumática. Então, se eu coloco uma gaze não muito úmida, pura, eu sei que na próxima troca, dependendo do intervalo da troca, quando eu for remover essa gaze, ela geralmente está presa. Eu vou ter que umedecer, remover aos poucos. Existe risco de deixar fiapo de gaze? Sim, eu vou remover. Mas é uma remoção um pouco traumática. Certo? Pode haver sangramento. E nós falamos que sangramento, eu volto para o processo, né, vai ativar naquele ponto um processo inflamatório, hemostasia, e isso eu não quero. Ser capaz de proteger a ferida das agressões do meio externo, inclusive bactérias. Então, eu tenho um processo de proteção. Eu preciso dar conforto a esse indivíduo com essa cobertura.
E também ele não deve exigir trocas frequentes. Essa é uma cobertura ideal, esse é um curativo ideal, certo? Então, não existe de trocas frequentes. O conforto eu trago aqui como importante. Quando nós vamos escolher as coberturas, é importante saber que indivíduo é esse ferido, né? Às vezes ele refere, está ardendo. Então, nós precisamos ouvir. Porque tem algumas coberturas, mesmo se você for ler, né, a instrução, algumas realmente estão associadas à ardência. E isso, às vezes, o próprio fabricante diz. Então, o paciente, se ele arde com aquela cobertura, aquele produto não é ideal para ele. Se ele não consegue suportar, certo? Então, eu trago aqui esse exemplo, então eu tenho uma ferida. As coberturas ideais são essas. Eu tenho uma cobertura primária, que é aquela que vai ficar em contato direto com o leito da ferida, e eu tenho uma cobertura secundária, que vai ficar acima da cobertura primária. E alguns curativos que eles não precisam de uma cobertura secundária. As placas adesivas, eu coloco uma atadura para, se eu quiser ou achar necessário, dependendo do tempo, do comportamento do paciente, se ele molha, se ele não tem cuidado. Tem tudo isso, a questão do autocuidado também. Então, a primária vai em contato e a secundária é o segundo plano. Eu gosto de associações, né? Eu acho que as associações, elas são boas. Se eu tenho uma cobertura primária, exemplo, uma hidrofibra, eu aplico, digamos, uma ferida cavitária. Eu preencho a cavidade e eu boto uma placa, né? Uma placa de espuma. Eu gosto das associações, certo? Porque eu acho que isso dá conforto ao paciente, não satura tanto cobertura secundária com gás e atadura, né? Mas isso tem que ser avaliado de paciente para paciente e as condições e o tipo de lesão também. Aí eu trago, quando eu falo, eu tento simplificar, mas lembrando que o tratamento de feridas e a avaliação de feridas não é uma coisa fácil, né? É uma coisa que requer, você tem que observar vários aspectos do paciente, do ambiente, da cobertura. Então, uma coisa que orienta vocês, a cobertura que vocês tenham na unidade, dá uma olhadinha na instrução, pega a caixa, dá uma lida, olha para que serve, qual a indicação, o tempo máximo. E a utilização também de protocolos institucionais. Por que isso? Porque eu preciso entender, exemplo, uma placa de Aquacel, vou dar o nome comercial. O fabricante disse que pode ficar até 7 dias. Ok. Mas aí eu dou uma margem. Aqui na unidade nós vamos utilizar de 3 a 5 dias. Né? Então é importante montar um protocolo. É importante, não precisa escrever um manual, nada disso. Orientações simples. Né? Aqui nós vamos fazer a troca de 3 a 5 dias. Né? E observar a evolução do paciente. Às vezes o paciente precisa ter um exudato maior, eu troco com menos tempo. Isso também deve ser observado. Aqui eu trouxe algumas coberturas, tá? Eu vou falar das mais que a gente vê, né? Que são as mais utilizadas, e no final vocês podem tirar dúvidas em relação a elas. Eu trouxe o AGE, que são os ácidos graxos essenciais, que ele é o óleo, tá? E existem várias marcas no mercado. Aqui eu não tenho, né, conflito de interesse. Eu trouxe essa foto mesmo só para representar. Mas tem várias marcas no mercado. Os ácidos graxos essenciais, eles são importantes porque eles dão umidade para a ferida, né? O tecido necrosado pode ser utilizado se você só tem esse recurso, né? No levedamento autolítico. Eles são quimiotáxicos, ou seja, eles atraem, né, substâncias importantes para o processo de granulação. Eles também têm vitamina A, vitamina E e alguns têm outros componentes associados. Aí é importante observar o fabricante. A troca do ácido graxos essenciais deve ser diária. Uma coisa que vocês podem encontrar é uma coloração esverdeada, né? Então, o ácido graxo essencial, muitas vezes ele pode dar, mas quando você remove, a gase está esverdeada. É uma alteração mesmo que acontece em criação do óleo com o leito da ferida, né? Às vezes, é pseudomonas, tem infectada, não. É uma alteração que pode acontecer com a utilização do óleo. O que é importante nos ácidos graxos essenciais, como você tem muitos no mercado, é observar se ele tem registro como correlato. Porque tem muitos óleos que só são indicados para hidratação da pele, né? O óleo pode ser um hidratante, ele não é o melhor recurso. Dos recursos que nós temos, o óleo, ele faz o que nós chamamos de uma hidratação abusiva. Ele oclui, faz uma barreira, você perde menos vapor, né, de água e a pele é hidratada dessa forma. Então, não é uma excelente, não é uma boa forma de hidratação. Mas alguns no mercado só servem para esse agente específico, essa função específica.
Tá? Então, é importante observar, para não estar aplicando na ferida óleos que não têm nem licença para ser utilizados como correlatos. Então, na minha prática, eu uso pouco óleo. Né? Eu uso pouco óleo. Tem alguns serviços que o que mais tem é óleo. Então, eu acho importante já também avaliar até em relação a essa diversidade de produtos. Então, o óleo não é uma excelente opção. Ele é uma opção. Tá? Outra coisa que o óleo pode causar também é a hipergranulação. Se você aplica muito óleo, o tecido de granulação ele cresce de forma muito rápida, né? E é um tecido não saudável. Então, é como eu posso dizer, é uma reação que pode acontecer com o uso do AGE. Eu trouxe aqui as películas transparentes, porque elas podem ser utilizadas também como cobertura secundária, tá? Elas vão ser importantes também se vocês quiserem utilizar o hidrogel e botar a película como cobertura secundária. Eu trago aqui só uma atenção em relação à remoção dessa película transparente. Então, a película ela não deve ser removida de baixo para cima, puxando. E sim, eu vou como se fosse laçando as bordas e essa película vai sendo removida. Principalmente porque alguns podem aderir demais e fazer lesão por fricção, né? Pela remoção como se fosse um rasgo na pele. Outra cobertura que nós temos no mercado são as gases não aderentes. O nome já está dizendo, é uma gase com pouca aderência. Ela não vai aderir ao leito da ferida como a nossa gase de algodão comum faz. Tá? Então, ela é utilizada em tecidos de granulação, onde eu quero proteger esse tecido. Elas substituem também a nossa antiga gase vaselinada, né? Com vaselina, que se utilizava muito em queimados. Então, elas vão fazer esse agente de proteção. Algumas vocês vão encontrar associadas ao AGE, ao ácido graxo essencial. Outras vocês vão encontrar também associado ao petrolato, que é o que mais tem. Tanto em placa, né, placas pequenas, você encontra de placa de 7,5 por 15, placa de 7,5 por 7,5, e vocês também vão encontrar no formato de rolo. Né, lesões maiores, grande queimado, vocês podem estar, né, enfaixando com a gase não aderente, que tem essa especificação. Então, as gases não aderentes têm função de não aderir ao leito da ferida, que é um dos princípios da cobertura ideal. O hidrogel e o hidrocoloide. Né, eu trouxe o hidrocoloide aqui só para a gente desmistificar um pouquinho em relação a isso. Então, o hidrogel, ele é um gel, né? Existem vários tipos de gel no mercado. Qual é a ação do gel? Nós falamos, mantém meio úmido, vai acelerar o processo de granulação e também faz debridamento autolítico. Então, na presença do tecido desvitalizado, ou esfacelo, ou fibrina, nós temos uma degradação desse tecido. Então, nós realmente fazemos a limpeza da ferida através do gel. Vocês vão encontrar gel, vou falar os nomes comerciais, Purilon gel, Nugel, Safigel, Solosite gel, Intrasite gel, então tem gel, tá tudo quanto é tipo. Então, o que é importante observar? O perfil da clientela, né, de vocês, na hora da escolha do gel. Né? Tem gels que são mais coesos, mais firmes, tem gels que são mais fluidos. Na minha prática cotidiana, depender de lesões mais extensas, eu prefiro gel mais fluido, até porque as bisnagas são maiores. Lesões menores, onde eu vou associar o filme, eu associo geralmente ao gel com a consistência mais coesa. Em relação ao hidrocloro, assim, aí vocês vão encontrar alguns géis associados a alginato de cálcio, né? Tem alguns géis que não têm essa associação. E aí, liga o que é um alginato? Na verdade, esses alginatos, quando estão associados ao gel, eles têm mais mesmo em relação à coesividade do gel, tá? Em relação ao hidrocoloide, os hidrocoloides são uma placa, vocês vão ter a base de CMC, carboximetilcelulose, pectina, gelatina, alguns também têm alginato na sua composição. Já foi utilizado em grande demanda, hoje entrou mais em desuso, mas ainda se utiliza muito os hidrocoloides. Qual é a função do hidrocoloide? Doar umidade. Uma vez que essa ferida ela está granulada, produz exudato. Quando esse exudato entra em contato com essa, né, carboximetilcelulose, gelatina e pectina, ele forma um gel viscoso. Né? Aqui, essa foto mesmo, vocês podem ver, vou aumentar aqui, ele traz isso. E aí, às vezes, vocês estão vendo? Então, eu tenho uma lesão onde se aplicou, aqui mesmo eu preencheria um pouco essa cavidade, mas em relação a essa foto, nós temos uma placa de hidrocoloide aplicado como cobertura primária
Isso pode ser utilizado. Eu tenho uma lesão superficial, granulada, com moderado exsudato, tá? Eu posso utilizar uma placa de hidrocolóide. Vai manter meio úmido esse gel. Na remoção, vocês vão ver que tem um odor característico, a impressão que dá é que está piorando. Mas é importante você observar o leito da ferida e a preservação da borda. Uma das coisas também que faz com que o hidrocolóide não seja a primeira escolha é porque ele não faz preservação tanto de maceração de borda, como nós vamos ver as espumas fazem, os alginatos e as hidrofibras fazem. Sobre o hidrogel? Repetir? Vocês querem que eu repita sobre o hidrogel? O que exatamente sobre o hidrogel? Como eu falei, o hidrogel, né, ele, por ser gel, ele dá umidade ao leito da ferida, né? Nós vamos partir de que princípio? Antes utilizávamos o soro fisiológico, e o soro fisiológico é uma forma de doar umidade. E o que foi que o fabricante fez? Ele disse, olha, agora você tem uma solução, né, água, mas eu vou te dar em formato de gel, porque você vai conseguir manter essa umidade no leito por mais tempo. Até que isso se dissolva. Quando se utilizava a gaze úmida, você em 12 horas você já não tinha mais essa umidade presente na gaze. Então o gel vem para isso. O gel vem como uma necessidade de doar mais umidade à lesão. Então, como eu falei, vocês vão encontrar uma diversidade enorme de gel. Vocês vão encontrar também gel estéril, gel não estéril. Em relação à ferida, não tem muito comprometimento, né? Quando você vai utilizar o gel, exemplo, um gel estéril seria o ideal para colocar associado à película transparente, mas não se tem, né, maiores relatos em relação a isso, não impede que você utilize um outro tipo de gel que não seja estéril, tá? Em relação à composição, basicamente eles são à base de água, certo? Alguns trazem outros componentes, mas mais relacionados à consistência do gel, como eu falei no caso do alginato, né? Porque esse tem alginato. Mas, geralmente, o alginato associado ao gel, ele está relacionado mais à coesividade do gel, aos componentes mesmo de emoliência ou não. Tá? Então, em relação ao gel, é isso. Eu vou voltar um pouquinho para falar do gel, quando nós vamos falar da debridamento ortolítico, que eu vou falar, e como esse gel pode ser aplicado. Tem mais alguma informação ao gel? Em relação ao alginato e hidrofibra, né? Eu falei de alguns, né? O alginato, o que é o alginato? É uma fibra, tá? É uma fibra, ele é à base de algas marinhas marrons, alguns associados a sódio, outros associados ao cálcio. O alginato de cálcio mesmo, ele é um importante agente de hemostasia. Então, se eu tenho uma ferida muito sangrante, eu tenho um paciente que fez um debridamento recente, está sangrando, o alginato vai auxiliar nesse processo de hemostasia. Uma das indicações do alginato é esse. Aí vamos aqui para o princípio. Qual é o princípio aqui? Eu tenho fibras. Essas fibras, elas têm a capacidade de absorver água. Ao absorver água, elas mantêm meio úmido. Então, observe que o princípio da cobertura é sempre o mesmo. Alginato, fibras absorvem água e elas presentes dentro da ferida vão manter meio úmido. Vão fazer debridamento aqui autolítico, que foi o que nós falamos. Okay? Então, observe que o princípio é o mesmo. Associado ao cálcio, pode ser utilizado como agente de hemostasia, feridas sangrantes. E a hidrofibra? A hidrofibra, nós falamos da carboximetilcelulose CMC. Na verdade, é uma tecnologia. Eles pegaram a carboximetilcelulose presente no hidrocolóide e conseguiram fazer fibras dela. Né? Por isso que vocês estão vendo hidrofibra. Então, essas fibras também absorvem água. A hidrofibra, presente no mercado, que vocês vão ver, elas têm essa ação, tá vendo? Gelificante. Por quê? Porque em presente com exudato, ela forma um gel coeso, claro que fibra, né? Mantendo o meio úmido. Aqui eu trago uma foto para exemplificar isso, a ação da hidrofibra. Então, eu tenho aqui, ó, uma hidrofibra. Estão vendo? Elas se moldam ao formato da ferida. A ferida, que muitas vezes não é regular, ela tem algumas ondulações. Então, quando eu coloco uma cobertura dessa, quando essa ferida começa a exudar, ela vai ficar no formato, no contorno da ferida. Então, é um agente também de doação de umidade. Para debridamento autolítico, faz, porque doa umidade. Certo? Mas eu não posso
digamos, colocar um hidrofibra em cima da ferida seca, achando que ela vai realizar devidamente autolítico. Eu preciso de umidade. Por isso que, em casos de feridas com escara, com capa, as hidrofibras, o alginato, o hidrocolóide, não são a primeira escolha, porque eles precisam da umidade da ferida, certo? Para poder fazer o levedamento autolítico. Então, essas são as hidrofibras dos alginatos. Os nomes comerciais, né? Porque às vezes a gente fala alginato, caltostate, cisorbe, a hidrofibra é o que mais, né, as pessoas conhecem, que é o Aquacel, né? Pode ser com prata, pode ser sem prata. E nós vamos falar mais à frente dessas coberturas com prata. Com os alginatos. Assim, as pessoas ainda usam muito o alginato. Eu, na minha prática, eu uso pouco alginato, porque eu tenho outras coberturas, né? Em relação mesmo aqui à absorção, as hidrofibras têm uma absorção superior ao alginato, tá? Em relação à absorção e à capacidade de manutenção, né? Eu consigo manter um curativo por mais tempo. Mas eu ainda uso alginato e com boas respostas. Os pacientes respondem bem à prática com alginato. E os hidropolímeros nada mais são do que as espumas, né? E aí, você também tem uma gama. Hoje no mercado você tem espumas sem borda adesiva, com borda adesiva, associada a silicone, apenas adesiva sem silicone. Então, vocês têm uma gama. Espumas com 3 camadas, com 5 camadas. Qual é o princípio da espuma do hidropolímero? Absorver. Elas absorvem. Só que ao mesmo tempo que elas absorvem, elas mantêm meio úmido. É como a esponja da nossa casa. É quando a gente coloca lá, lava o prato, deixa a esponja. Ela absorve aquilo ali e ela continua úmida. É a mesma coisa que a espuma faz. Só que essas espumas são especiais, elas conseguem absorver o excesso de umidade, elas vão prender essa umidade em uma das camadas, né, dela, e o que vai entrar em contato com a ferida é pouca umidade. Então, eu tenho manutenção da umidade, processo de granulação acelerado, e se eu tenho também fibras, né, fibrina, o devidamente autolítico. Então, aqui eu trago, estão vendo? Como elas prometem, né? A promessa e fazem bem, que é o controle de borda. Elas conseguem fazer um aqui, eu vou mostrar para vocês. Então, aqui é a ferida, né? Então, eu tenho aqui uma ferida. Eu tenho uma espuma no leito dessa ferida. Ela absorve, estão vendo esse cadeado, é como se ela estivesse o quê? Aprisionando o exsudato. E o que fica no leito da ferida é o controle de umidade. E, principalmente, controle de borda. Outra coisa que vocês vão ver que é possível fazer, que as películas, né, acima, a última película, geralmente são à base de poliuretano, e eles conseguem também evaporar a maior parte dessas partículas de água. Então, elas conseguem fazer o controle da umidade a partir desse mecanismo. Então, aqui vocês observam que ficou do jeitinho, tá vendo, da ferida, o contorno da ferida. Então, ela faz uma absorção vertical. Ela absorve, prende esse exudato e mantém o meio úmido em contato com o leito da ferida. E aqui as coberturas com prata, né? E por quê? As coberturas com prata, vocês vão ver que é basicamente alginato com prata, que associaram a prata. Hidrofibra, que associaram a prata. Uma espuma, hidropolímero, associado à prata. Além disso, vocês vão encontrar o carvão ativado, que eu vou falar sobre ele um pouquinho, e a sulfadiazina de prata. E aí nós vamos ver por que a prata. A prata é um potente bactericida, tá? A depender da quantidade de prata presente na cobertura, você pode ter ação bacteriostática ou bactericida. Então, eu posso matar bactérias ou fazer o controle microbiano, diminuir o crescimento delas. E aí eu trago aqui para vocês esse tipo de prata, que é uma tecnologia, ainda, não tenho certeza, mas não sei, mas era uma patente que eles tinham. É o quê? É a prata nanocristalina presente nessas coberturas. Isso eu estou falando de uma alta tecnologia. Estou falando que essa prata é tão pequena que ela consegue ser absorvida, né? Presente no tecido, ela vai penetrar na bactéria, membrana celular, quebrar, causar morte celular. Então, esse mecanismo aqui é um mecanismo onde o tecido, o curativo, libera prata, uma prata nanocristalina. Uma das coisas que pode acontecer nesse tipo de cobertura é o tecido do paciente ficar escuro por conta da impregnação pela prata. Mas isso não vai interferir no processo de cicatrização. É muito efetivo no controle de feridas infectadas,
tá? Por essa ação bactericida. Vocês vão encontrar 5 camadas, 3 camadas. E aí o próprio fabricante vai dizer, 5 camadas você pode ficar até 7 dias, 3 camadas você pode ficar até 3 dias. E aí vocês observam sempre a orientação do fabricante. Em relação a que é um alginato com prata, a mesma coisa. Espuma com prata, tá? Eu tenho uma espuma com silicone com prata. Eu tenho aqui o Aquacel com prata, que é a hidrofibra com prata. A mesma coisa. Aqui é uma prata iônica, que nós chamamos, a mesma coisa vai acontecer com as espumas. Elas não liberam prata no leito da ferida, elas absorvem o exudato. As bactérias presentes nesse exudato vão ficar aprisionadas na espuma ou na hidrofibra e vão ter uma ação bacteriostática, certo? O bactericida, mas você consegue diminuir a quantidade de micro-organismos presentes nessa ferida. Em relação ao carvão ativado, né, ele pode estar associado ou não à prata. Vocês vão já ter no mercado modelos, né, que podem ser cortados. Alguns não podem. Observem a orientação do fabricante. Alguns têm um sachêzinho dentro com pó, né, com esse carvão ativado e não pode ser recortado. Alguns já estão associados à prata, certo? Qual é a ação do carvão ativado? A absorção. No meu dia a dia, como eu tenho outras coberturas com prata que têm uma absorção maior, o carvão ativado eu utilizo mais nas feridas que têm um odor muito intenso. Ou, às vezes, quando o paciente ele responde bem, sem precisar de uma tecnologia maior, né? Então, eu posso utilizar o carvão ativado para remover o odor de feridas infectadas. Quando associado à prata, ele vai absorver também, vai ter ação bacteriostática. Aqui, esse é bem novo. Bem novo não, já está no mercado há algum tempo, mas assim, eu digo que é uma tecnologia porque é uma espuma, é um hidropolímero com silicone e já tem carvão ativado, né, na sua composição. E aí você vê a indústria cada vez mais investindo em tecnologias de cobertura. E aí nós vamos falar da sulfadiazina de prata. Né? A sulfadiazina de prata, ela tem prata, então eu entendo que ela é bactericida, né? Então, ela é uma... Só que qual o problema da sulfadiazina de prata? Que ela é uma pomada. Tá? Nós ainda utilizamos. Quando nós temos outro recurso, o paciente às vezes não responde bem a outras coberturas. Às vezes a lesão, vamos pensar na lesão sacral, não permite coberturas que fiquem 2, 3 dias e nós utilizamos a sulfa. Ela também age no debridamento autolítico, ela tem essa ação. O problema da sulfadiazina é que é um antibiótico associado à prata. Então eu posso ter também resistência bacteriana. Muitas instituições ainda utilizam como recursos dos queimados. Né? Mas hoje você já tem outras tecnologias melhores. Então, mas a sulfa, ela é efetiva, Lilian, é efetiva. O problema é que ela é pomada e deixa resíduo. Nós vimos que uma cobertura ideal é uma cobertura que não deixa resíduo no leito da ferida. É o ideal. Esse resíduo, vocês observem que quando você utiliza muita pomada, vai ficando aquele resíduo, aquela pomada que você não consegue. Para remover, muitas vezes tem que lesionar a ferida, fazer, né, o esfregaço do leito, muitas vezes de um tecido de granulação. Ela vai ser encaminhada para ainda colocar, certo? Então, a sulfadiazina de prata é indicação ainda nas lesões por queimadura, ainda se utiliza muito. E aqui eu trago, por último, o cloridrato, né? De polihexametileno, biguanida, que a gente fala mais o PHMB, né? Até quando vai falar o nome, porque a gente não utiliza muito na nossa prática o nome dele completo, mas é PHMB. Né? O que é o PHMB? É uma tecnologia também que ele diz o quê? Uma solução. Essa pode ser solução. Você já tem associados também ao hidrogel. Então, você já tem um hidrogel associado ao PHMB, que é essa substância. O que é que essa substância faz, Lilian? Lembra que eu falei do biofilme? Que existe uma capa, uma matriz de polissacarídeos aqui, que as bactérias vão formando colônias. Elas presentes vão fazer o que nós chamamos de colonização crítica. É aquela ferida, que às vezes você vê, é uma ferida crônica, que o tecido de granulação, ele é mais opaco, às vezes também tem áreas mais escurecidas. Você olha e vê que é um tecido de granulação não saudável. Geralmente está associado à presença de biofilme, tá? Então, essas soluções, tem solução, tem gel, já tem hidrogel com PHMB. Nós temos também gases que já estão impregnadas com PHMB. Então, quando eu coloco ela em contato com a ferida, ela libera o PHMB.
vocês vão encontrar na concentração de 0,1% ou 0,2%. Então, eles vão ser potentes agentes na quebra do biofilme. Lilian, mas a prata também não é bactericida? A prata também, a depender do grau de liberação, né, no leito. A iônica não, mas a que libera no leito, ela também consegue desfazer, quebrar, né, camadas de biofilme. Pronto, e aí nós vamos para a limpeza da ferida. Então, eu já falei um pouco das coberturas e eu vou falar assim, essa ferida eu limpo como? Eu faço como, tá? A irrigação é importante a gente, porque quando eu irrigo a ferida, quando eu lavo essa ferida, vamos dizer, eu removo debris, eu removo restos de bactérias, eu removo restos de produtos mortos. Então, vai ser importante nessa remoção. Então, eu vou utilizar soro fisiológico, tá? É importante que haja uma pressão de jato. A pressão ideal é aqui no Brasil, nós não temos seringas de 35 ml, então nós utilizamos seringas de 20, com agulha 40x12. Lília, no meu serviço não dá. Todo paciente fazer essa irrigação com seringa de 20 e agulha 40x12. Eu posso também utilizar um soro de 250 ml com furo. Não faça um chuveirinho, né? Porque às vezes é mais rápido. Eu faço vários furos no soro. E por quê? Porque não tem uma pressão ideal para a limpeza dessa ferida, tá? O ideal é que seja utilizar uma solução aquecida. É importante se pensar nessa possibilidade, né, de aquecer o soro de 36 a 36,5. Testa na pele, vê se está aquecido, porque também vai ser importante no processo de granulação. Não esfregar tecido viável, então eu uso jato. Eu sempre limpo a borda, né? E enxugo a borda. Mas dentro do leito eu só faço jato. Ah, Lília, mas eu tenho tecido estabilizado. Aí sim, você pode fazer o esfregaço. Mas se tiver só tecido viável de granulação, não fique esfregando, porque eu vou remover tecido viável, né? E eu já falei aqui de enxugar as bordas. No caso de feridas cavitárias, outra possibilidade é você utilizar um catéter. Você pega uma sonda, coloca uma seringa de 20, injeta e introduz, como nessa foto aqui, a solução dentro da ferida. E por fim, eu trago aqui as indicações, né, minimamente. Então, o tecido enviado. Então, eu olho uma ferida, né? Geralmente vai ali, eu uso o quê? Você vai usar, a depender do que você tenha e como a ferida se apresenta. Então, primeira coisa que eu vejo, se eu tenho uma ferida com a capa de necrose, eu tenho um tecido inviável. Então, já entendi que tecido inviável, ele vai interferir no processo de cicatrização. Vamos imaginar que o corpo entende como corpo estranho. Pronto. Então, esse tecido inviável, ele também prolifera bactérias, tá? Então, a presença do tecido de necrose, ele vai retardar o processo de cicatrização. Ele vai prolongar a ferida no processo primeiro, que é inflamatório, onde lembra que o corpo tenta tirar os tecidos, né? Corpo estranho. Então, eu vou obstruir também mecanicamente o fechamento dessa ferida, porque a borda não consegue regredir. Então, eu tenho que remover esse tecido. Como é que eu faço? Aí nós temos o que nós chamamos de debridamento. O debridamento pode ser cirúrgico, que é aquele realizado cirurgicamente, ou instrumental, pode ser, enfermeiros habilitados também podem fazer, né, com lâmina de bisturi, utilizando instrumentos. Pode ser mecânico, que é aquele, eu tenho uma erisipela, eu tenho várias bolhas, né, uma erisipela bolhosa. Eu vou o quê? Remover esses pliquitemas, então eu preciso fazer o debridamento, nós chamamos de mecânico, por esfregaço. Eu removo esses pliquitemas e vou aplicar uma cobertura ideal. É o que nós chamamos de debridamento mecânico. O autolítico, nós já falamos, né, por umidade, onde o próprio corpo realiza. O químico ou enzimático, que é o feito com enzimas. E aí nós vamos falar muito, vocês utilizam também muito na prática a colagenase, né? E o biológico, que é por larvas, que não é a nossa realidade. Então, a primeira coisa que eu preciso entender, que na necrose, na escara seca, primeira coisa é aumentar a superfície de contato. Então, eu preciso fazer o que nós chamamos de escarectomia. Eu preciso fazer o joguinho da velha para abrir. Isso pode ser feito com uma agulha 40x12 ou uma lâmina de bisturi. Então, eu vou abrir, então, aumenta a superfície de contato com o gel ou com a substância que eu vou utilizar, com o produto. Então, eu posso colocar aqui um hidrogel. Eu posso colocar aqui com cobertura secundária de filme transparente. Eu posso colocar um hidrocolóide por cima. Eu posso colocar uma gaze não aderente. Ou, se eu não tiver nada disso, eu coloco o gel e boto a gaze úmida. Umidifico a gaze, aplico a gaze sobre a ferida.
É um problema, não tem, mas assim, eu entendo que ela não vai permanecer úmida por muito tempo e o tempo de troca aumenta. Se eu aplico o gel com soro, o ideal é que a troca seja feita a cada 24 horas. Se eu aplico hidrogel, cobertura secundária, hidrocológica, eu posso deixar 3 dias, 5 dias. Eu geralmente deixo até 3 dias por conta do risco de macerar a borda. Ok? Então é importante também, exuda ou não. Se exuda, simples com gaze. Se não exuda tanto, eu posso utilizar as coberturas secundárias, né, oclusivas, com filme ou gase não aderente. Também é uma opção aqui. Se eu quiser deixar até 48 horas, eu posso utilizar uma gase não aderente. Aqui eu trouxe uma foto mostrando, isso aqui era uma necrose seca, preta. Nós colocamos um pouco de gel e aplicamos a película transparente, certo? E aí nós deixamos 3 dias. Quando removemos, observe que com a meleira, aí a enfermeira fala, não vou mais colocar isso porque piorou, porque a ferida, na verdade, quando você limpa, você observa. Se a borda estiver íntegra, não macerada, é porque eu ainda posso continuar utilizando essa cobertura. Uma coisa que eu trago aqui é uma analogia, certo? Então, aqui é o que o comercial diz, que eu devo utilizar de gel. E aqui é o que realmente eu devo usar. Então, feridas secas, que eu vou associar a cobertura secundária, eu coloco pouco gel, pouco mesmo, uma camada bem fininha, muito pouco, espalho e deixo, certo? Eu trouxe aqui o debridamento enzimático, que é a colagenase, que vocês podem estar utilizando também. É um debridante enzimático, ele não é seletivo como o debridamento autolítico, mas é um recurso que pode ser utilizado. Aqui, uma ferida infectada, aí eu trouxe, é só analogia. Ferida infectada, eu posso utilizar soluções de PHNB e posso utilizar coberturas com prata. Para desequilíbrio de umidade, eu tenho borda, né, macerada. Eu vou utilizar o quê? Coberturas absorventes, espumas, eu posso utilizar os alginatos. A depender da umidade, eu vou utilizar o que absorve mais ou o que absorve menos, certo? E por último, as margens não avançam. É importante ter em mente isso. Se eu tenho uma ferida que tem uma margem, tá vendo, com hiperkeratose, essa ferida dificilmente fecha. Eu preciso ou remover essa margem, ou fazer um debridamento autolítico, que às vezes eu vou deixando úmido e vou raspando, né, retirando aos poucos. A margem, tá vendo aqui? Ela está alta, então eu tenho que sempre preencher toda a cavidade. Em alguns casos, eu tenho realmente que remover a borda para que a ferida cicatrize e feche. E é isso que eu tenho para trazer para vocês hoje. Bom, pessoal, vamos abrir agora um espaço para as dúvidas que foram realizadas durante a web palestra. Temos um número bacana de participação. Bom, a primeira pergunta é mais um esclarecimento do que é necrose de liquefação. Fala um pouco sobre isso. Quando nós falamos em morte tecidual, tá? Você tem vários processos que levam à morte tecidual. O tecido, após morto, mesmo presente ao corpo, ele sofre o processo de degradação, né? Proteases vão agir. Então, a depender do tipo de processo e a ação das proteases, você tem um tecido morto, mais escurecido e rígido, que é a necrose de coagulação, que nós chamamos, ou um tecido mais fluido e mole, que nós chamamos de necrose de liquefação, ou esfacelo ou escara. Até esse termo necrose de liquefação e de coagulação, ele caiu mais em desuso. Eu trouxe mesmo só para exemplificar. Hoje nós chamamos de escara, que é a capa dura, que não está relacionada às lesões por pressão. Eu estou falando de característica de tecido necrosado, tecido morto, ou eu posso ter o tecido mole, fluido, amarelado, né, aquele amarelo mais pálido, que nós chamamos de esfacelo. No caso de necrose, qual a conduta do técnico de enfermagem? Em relação à conduta do técnico de enfermagem, né, eu trago muito a resolução do Corém,
né? As feridas complexas, elas devem ter acompanhamento do enfermeiro, tá? Porque esse enfermeiro é que vai fazer essa avaliação. E, em muitos casos, é importante que ele faça o debridamento, né? Instrumental, ou mesmo o jogo da velha. Ele abra a capa, né? A escara, né? O que é que o técnico de enfermagem pode fazer? Está auxiliando o enfermeiro nesse processo e pode fazer todas as trocas, sob a supervisão do enfermeiro, né? Até mesmo essa questão, o que é uma ferida complexa, né? Ficou até de ser ajustada em relação ao que eu considero uma ferida complexa, que o técnico pode fazer o curativo sozinho, né? Nos hospitais, geralmente os enfermeiros realizam. Na atenção básica, com orientação, eles podem fazer isso, fazer a troca, aplicar o hidrogel, colocar uma cobertura secundária de filme, o que tiver. Se não tiver, gase úmida com soro, com troca a cada 24 horas. Então, a conduta, sim, outra coisa que é importante é a hidratação da região pele-lesão, tá, gente? Então, não adianta você tratar o leito da ferida e a pele ao redor tá ressecada, cheio de escamas, descamando. Você precisa hidratar essa pele para que haja a contração da ferida. Outra pergunta é uma dúvida sobre se em nenhum momento pode ser usado clorexina degermante na limpeza de uma lesão infectada. Isso. E aí eu trouxe isso. O que acontece? Às vezes a única coisa que você tem é a clorexidina, né? Eu trouxe até isso como exemplo. Você recebe um paciente, primeira vez na sua unidade, você pode ou não aplicar o PVP degermante, a clorexidina degermante, para limpar essa ferida, né? Eu posso sim estar utilizando. Mas eu preciso entender. Enquanto o tecido desvitalizado, ok, não tenho tanto prejuízo. Mas quando eu digo que eu vou jogar, lavar, então essa clorexidina, ela vai entrar em contato com o tecido vivo em algum momento. E ela vai retardar o processo de cicatrização, né? Ela não tem não tem um preconceito. Então, eu sempre oriento. Se é o recurso que você tem, está muito purulento, o odor está muito fétido, você só tem isso. Faça a limpeza com a clorexidina que você tem, a degermante. Lave essa ferida, limpe ela. E aí, daí por diante, você toma outra conduta. Então, na falta de outros recursos, o recurso que você tem é esse, você pode estar utilizando. Em tecido desvitalizado, tá? Em tecido viável, não. Na ferida necrosada, poderia ser usada água oxigenada para fazer retirada da crosta? Eu não tenho essa prática, né? Nunca vi fazendo. Eu sei que algumas pessoas utilizam mesmo a nível de controle microbiano para retirar, né, alguns tipos de bactérias, principalmente as anaeróbicas. Mas assim, você pode estar utilizando. Eu não utilizo a água oxigenada na minha rotina. Não utilizo. Não sei se tem algum estudo em relação à utilização dela em capa de necrose. Como eu falei, que ela é citotóxica para o tecido vivo, eu não sei lhe informar qual é a reação dela no tecido desvitalizado, no tecido já morto. Aí, se realmente requer uma avaliação depois do pessoal da consultoria, talvez, para avaliar se tem algum estudo falando sobre o uso da água oxigenada nesses casos. Tivemos algumas perguntas sobre o paciente com diabetes. Então, a primeira ela traz aqui que ela está em uma situação onde tem uma paciente com cicatrização de segunda intenção, lesão infectada, amputação de perna, diabética, e ela pede qual a conduta nesse caso a ser feita. É muito interessante, é importante que você também diga o recurso que você tem, né? Porque se eu for dizer, eu diria, utilize, né, lave com PHMB, né, não estão vendo, mas é importante também. Isso é uma questão importante, porque vocês falam, né? A gente sempre fala, mas é importante ver a lesão, ver a foto da lesão, porque outros componentes podem estar associados aí. Mas você traz esses. Então, se você está me dizendo que é uma amputação, que a ferida está infectada, né? A primeira indicação seria lavar essa ferida, fazer irrigação com soro. Se você tiver o PHMB, você utiliza, que é um ótimo recurso. Se não, lava com jato de soro e aplica uma cobertura com prata, certo? A Lília, eu não tenho prata. Observa a alergia do paciente, pode também estar aplicando a sulfadiazina de prata para conter esse processo infeccioso, se é o que você tem como recurso. Só aproveitar esse momento para fazer algumas orientações. Estou vendo que tem algumas perguntas
bastante perguntas, aliás, sobre situações, né, de ferimento, de lesões de pele. Só lembrando que todos os profissionais do Estado podem se cadastrar no nosso site, telesaude.ba.gov.br, realizar o seu cadastro, tá, para fazer solicitações de teleconsultorias. Essas teleconsultorias são respondidas por uma equipe multiprofissional, né, temos médicos, enfermeiros, dentistas, nutricionistas, outros profissionais com experiência em atenção básica e atenção primária, né, a equipe de saúde da família, atenção primária. Então, vocês podem estar mandando suas dúvidas também via teleconsultoria. Né? No caso aí de afecções de pele, pode ser feita, inclusive, fotografia, né, e anexadas a essa dúvida, para que o profissional possa estar colaborando na dessas situações que vocês lidam no dia a dia de saúde da família. Ok? Então, para os profissionais do Estado, entre no nosso site, façam o cadastro e podem também tirar dúvidas via teleconsultorias, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem nesse processo, é só entrar no site e enviar essa dúvida aí de cadastro, como é que faz a teleconsultoria, via Fale Conosco, ok? Mais uma pergunta aqui também relacionada a pacientes diabéticos. Ele fala, nos casos de pacientes diabéticos, qual seria o procedimento com os curativos e se mantém o princípio do meio úmido, né, da ferida, se isso prevalece também em pacientes diabéticos. Ok, excelente pergunta. Assim, o paciente diabético, por isso que quando a gente fala de avaliação, a gente está falando de cuidado do paciente. Então, é importante entender que esse paciente diabético, ele tem um processo, né, de ferida que ele é específico, né? No pé diabético, vamos pensar uma ferida diabética, o que é que eu tenho ali como fator? Eu tenho fatores muitas vezes obstrutivos, e eu tenho doenças arteriais obstrutivas, que vão levar geralmente à gangrena, né? Então, eu estou falando de morte tecidual, com comprometimento ósseo. Quando não, eu tenho calosidades, né? Com hiperkeratose, muitas vezes associada ao processo infeccioso. Então, quando eu falo de paciente diabético, eu falo da atenção multi. Não dá para estar tratando ferida de pé diabético como uma úlcera venosa, que também precisa de avaliação, mas é uma lesão muito mais complexa. Então, quando você fala do princípio da umidade, é uma excelente pergunta. Se eu tenho uma necrose, tá, de extremidade, de pódol, eu não vou estar usando o gel sem uma avaliação prévia, porque geralmente eu não sei o comprometimento dali. E aí, quando eu falo, você nunca usa o álcool iodado, você nunca usa. Então, às vezes, quando está já mumificado, eu tenho que utilizar, exemplo, o álcool iodado para manter ali a clorexidina alcoólica, onde não tem mais tecido vivo, com necrose de extremidade, gente. Não é uma necrose úmida, é uma necrose seca. E aí não requer colocar umidade. Eu preciso de uma avaliação do especialista para ver a nível de comprometimento, que muitas vezes o paciente vai evoluir para amputação. Se você fica colocando gel, a única coisa que você vai fazer é aumentar a carga bacteriana ali, né? E o processo inflamatório também. Então, agora tem outras lesões que já são úmidas. Eu tenho necrose associada, e você observa aquele processo todo inflamatório de borda. Eu preciso também, não só cobertura, eu posso lavar, esperar o debridamento, nesse caso precisa de um debridamento, muitas vezes cirúrgico, para ver que tipo de cobertura eu vou estar utilizando, tá? Então, e precisa entrar com antibiótico sistêmico. Então, o paciente diabético é uma ferida extremamente complexa que precisa da atuação da equipe multidisciplinar. Outra coisa que você vai ver são as calosidades. Aí a calosidade já é muitas vezes associada também ao processo de infiltração, né, de infecção, mas quando você já tem um processo tratado, fica aquela hiperkeratose, que é aquela borda, né, mais acentuada, e dentro a lesão, o calo, tá? Granulado muitas vezes. Ali eu vou preencher cavidade, que eu não falei, mas um dos princípios da cobertura é que ela preencha todas as cavidades. Então eu preciso introduzir uma cobertura, pode ser um alginato, pode ser um hidrogel, a depender do exudato da lesão. Se esse hidrogel, ou esse hidrogel o quê? Desculpa, essa hidrofibra ou esse alginato
ele tem a capacidade de, a ferida, de produzir exudato e manter esse meio ainda úmido, eu posso utilizar isso. Se não, se estiver muito seca, eu posso aplicar gel. E eu vou sempre reduzindo essa borda, tá? Removendo o máximo que eu puder da borda, da hiperkeratose, para que a ferida consiga fechar e cicatrizar. Não sei se eu tirei a sua dúvida, ou coisa você pode perguntar mais. Mas, assim, em relação à tomada de decisão do pé diabético, existem N casos, né, N formas de apresentação das lesões, e cada uma deve ser avaliado cada caso. Então, esse princípio da umidade do pé diabético, ele não prevalece, como você mesmo perguntou, e isso realmente é verdade. Não prevalece a umidade no pé diabético, o princípio da umidade. Só quando você tem tecido de granulação, certo? Aí sim, você pode manter meio úmido para granular. Outra pergunta é um comentário. Ela traz que, de acordo com algumas literaturas, não é mais indicado o uso de AGE no leito da ferida, e sim na região perilesional, indicando hidratantes neutros. Aí ela pergunta se a tua opinião sobre isso. Isso. Eu trouxe o AGE porque eu sei que é uma prática, né, muito utilizada. Eu falei mesmo que na minha prática eu uso pouco, quase nunca o AGE. Mas assim, por que, Lili, você falar no AGE? Porque às vezes é um recurso que as pessoas têm, tá? Ele não é a primeira escolha mesmo, no tratamento de feridas não. Hoje nós utilizamos, eu na minha prática, como eu tenho muitos pacientes de lesão por pressão, na minha prática clínica eu utilizo naquela lesão por pressão que nós chamamos de lesão tissular profunda, que é uma lesão que ela ainda está em processo de estadiamento. Ainda você não tem uma necrose formada, você tem pliquitenas rotos, né, bolhas rotas ali. Então, você não tem nem como saber onde você utilizar gel, onde você utilizar espuma. Então, eu mantenho o AGE por um tempo, até nós chamamos de estadiamento dessa lesão, né? Então, eu uso AGE nesses casos. Como você trouxe, ele também pode ser utilizado como hidratante, que eu também falei, de borda, ele é importante. Mas em alguns locais, né, e alguns estudos trazem sim que eles podem ser utilizados nas lesões de pele mesmo, no tecido de granulação, para esse processo ser acelerado. Tá? Então, não existe um impeditivo, uma proibição, não pode usar, não, eu posso. Ele muitas vezes não é o melhor recurso, isso é verdade, mas existe essa possibilidade. E como eu falei, é importante estar observando a hipergranulação que o AGE traz e também a qualidade do AGE, porque tem muitos AGEs no mercado, né, que não são apropriados para a utilização no leito da ferida. Outra pergunta é: se não tiver gel na unidade, como pode improvisar isso? Pronto. Se você não tem gel, uma opção é você utilizar gase úmida. Tá? Você umedece a gase com soro fisiológico, faz a escaratomia, que a gente chama, o jogo da velha, aplica, né, a gase úmida, que também vai fazer devidamente autolítico. Qual o problema da gase? Ela seca, não vai ficar tanto tempo quanto o gel. O ideal é que seja tocada a cada 12 horas, e isso é praticamente inviável, né, na condição básica. Mas se esse paciente tem um cuidador, se esse paciente, isso pode ser feito, ou eu faço a cada 24 horas, com troca diária, o soro úmido, né, a gase com soro úmido. Só pensei nessa possibilidade agora. Mas as pessoas criam, né, sempre outras estratégias, a depender dos outros recursos que você tem. Se você não tem gel, imagino que você não tenha outras coberturas, né, com uma maior tecnologia. Em relação às queimaduras de segundo grau, a recomendação é de remover ou preservar as bolhas? Pronto. As queimaduras, né, dentro da área de tratamento de feridas, nós temos esse questionamento. Quando nós perfuramos as bolhas, os pliquitenas, que nós chamamos, né, em queimaduras, nós sempre rompemos as bolhas, tá? Porque existe a proliferação bacteriana, então você precisa remover os detritos, os resíduos. Então, no caso de queimadura, você sempre vai romper a bolha, certo? Você retira a bolha e coloca uma cobertura, uma gase não aderente, a depender da exudação, espuma, e aí o que eu falei, o que mantenha umidade e devidamente autolítico. Quando trocar um curativo de hidrocoloide? O curativo de hidrocoloide, ele pode ser utilizado de diversas formas. Ele pode ser para prevenção. A prevenção, que também não é a minha prática, eu uso hoje filmes transparentes ou espumas para a prevenção de lesões por pressão, né?
é uma das recomendações, mas algumas pessoas ainda utilizam o hidrocolóide, e ele deve ser trocado com 7 dias. O grande risco do hidrocolóide é que ele não permite que você visualize a área, então às vezes quando você remove, ele já tem uma lesão ali. No caso de lesões de pele mesmo, abertas, vocês vão ver que o fabricante diz que ele pode ficar até 7 dias. Então, o que é que eu faço? Geralmente, eu avalio o volume do exudado do paciente e esse paciente também. Então, se ele consegue ficar até 5 dias, eu posso deixar até 5 dias. Mas qual o risco? Quanto mais dias eu deixo, é que ele não tem uma capacidade de absorção boa e o risco de massa na borda existe. Então, se eu tenho uma ferida granulada com baixa modalidade de exudação, eu posso deixar o hidrocolóide até 5 dias, né? O ideal para dar uma margem de segurança. Mas na minha prática, eu deixo 3 dias no máximo o hidrocolóide em feridas mesmo, lesões abertas, cicatrizando por segunda intenção. Mas aí você deve avaliar o cliente, o paciente. Se ele tem condições de avaliar a exudação em casa, ele mesmo vai à unidade se exudar. Isso aí também deve ser levado em consideração. A última pergunta pode-se usar a pomada de papaína em lesões necrosadas? Pode sim. A papaína, ela é um debridante enzimático, né? Ela se assemelha a colagenase. Ela tem uma protease, certo? Ela degrada a proteína, principalmente as fibras de colágeno. Então, ela vai, na verdade, essas proteínas, a gente de baixo para cima, elas vão debridando, retirando o que liga o tecido morto ao tecido vivo. Então, a papaína tem essa função. O importante observar é a apresentação da papaína. Ela pode ser em gel, ela pode ser em pó. A depender da apresentação, você vai ter formas diferentes de usar, né? Então, na necrose seca, você pode utilizar a papaína 8%, o pó liofilizado. A depender da apresentação que você tem. Você pode ter 2, 4, 6, 8 ou 10% de concentração de papaína. Mas ela é um excelente debridante enzimático. O problema do debridamento enzimático é que ele não é seletivo como o autolítico, mas ele é mais rápido também. Essas foram as perguntas que surgiram durante a apresentação. Pedimos desculpas às outras pessoas que fizeram mais perguntas, mas por conta mesmo do adiantado, né, aqui do horário, nós orientamos que essas outras pessoas possam realizar as solicitações, mandem suas dúvidas via teleconsultoria, tá? Acessem o site, novamente, repetindo, telesaude.ba.gov.br, façam seu cadastro, quem ainda não tem, né? E enviem essas dúvidas via teleconsultorias, que também será respondida tudo, né? Com profissionais de larga experiência em atenção básica, né? E as respostas também baseadas em evidência científica, ok? Muitas pessoas perguntaram sobre a gravação, então todas as webpalestras são gravadas. Por conta do período eleitoral, não estão sendo disponibilizadas no nosso canal no YouTube, então a solicitação deverá ser feita pelo site na aba Fale Conosco. Também a declaração de participação, vocês devem preencher um formulário também no site, na aba Arquivo, preencha esse formulário e em seguida vocês podem estar buscando fazer o download do seu nome, né, buscando pelo título da web palestra assistida. Ok? Qualquer dúvida vocês podem estar encaminhando aí via Fale Conosco no site. Gostaríamos de agradecer a participação de todos vocês e também as contribuições da nossa palestrante Lília. Muito obrigado pela de hoje. Obrigada, eu agradeço. E aproveito para convidá-los, né, a participar conosco na próxima quinta-feira. O tema abordado será ferramenta de monitoramento dos indicadores de saúde. A palestrante é Isabela Oliveira Cordeiro Andrade, enfermeira sanitarista, técnica da Diretoria de Atenção Básica, da Coordenação de Apoio Matricial e Avaliação e Monitoramento de Indicadores de Saúde. Então, está feito o convite. Aguardo todos vocês próxima quinta-feira. Obrigado, boa tarde. Ai, quando eu vi a hora, Thiago,